Sejam bem-vindos aos tópicos em transtornos mentais. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, mais especificamente sobre o que são sintomas ansiosos. Mas como é a primeira aula nesse tópico de transtornos mentais, eu queria deixar delimitado qual que é o objetivo, pelo menos desse primeiro pedaço desse tópico. A gente vai começar falando sobre transtornos ansiosos. Essa primeira aula ela é mais um apanhado, explicando o que é a ansiedade, como que são os sintomas, como que a gente faz uma investigação de uma maneira mais geral de uma queixa ansiosa. As próximas aulas, elas vão ser daí sim, por diagnóstico em diagnóstico, como que a gente vai manejar, fazer o diagnóstico, claro, e manejar cada um desses quadros. A gente vai usar bastante casos clínicos nessas aulas de transtornos mentais. Então, o que eu realmente quero ensinar para vocês é como ter um bom raciocínio diagnóstico para que vocês consigam fazer esse diagnóstico certeiro e depois acertar no tratamento. E se vocês estiverem prontos, então vamos começar. Ansiedade e ansiedade no idoso. Para a gente entender, então, a ansiedade, eu quero que primeiro a gente pense do ponto de vista da psicopatologia. O que a gente viu no módulo da psicopatologia? Que a ansiedade ela é uma alteração de afeto. Ela é um estado de humor, um estado afetivo desconfortável. Muitas vezes ela é descrita de duas maneiras diferentes, que são como se fossem dois lados da mesma moeda. As duas coisas caracterizam a ansiedade. Ela geralmente é descrita tanto quanto um sintoma mental, ou seja, essa preocupação, essa apreensão, esse medo de coisas futuras, essa coisa mais antecipatória da ansiedade, mas ela também é descrita como um estado de inquietação, como um desconforto. Isso para a gente deixar bem claro que o fenômeno da ansiedade, a alteração psicopatológica do afeto ansioso, é uma combinação de manifestações somáticas e manifestações psíquicas. É muito difícil a gente definir um conceito de ansiedade se a gente tentar separar esses dois polos, porque ele é um conceito mais amplo, ele é um conceito heterogêneo, por assim se dizer. Pensando em ansiedade ainda, eu queria primeiro deixar claro que nem sempre a ansiedade é uma coisa ruim. Por que será que a gente tem ansiedade, Por que será que, de todos os sentimentos do mundo, o ser humano é tão ansioso? Principalmente porque, evolutivamente, a ansiedade é uma coisa boa, a ansiedade é uma coisa útil. Quero que vocês parem para pensar naquela época que nós éramos homens e mulheres da caverna. Naquela época, o homem da caverna, que era mais ansioso, saía da caverna, olhava para um lado, olhava do outro, achava que a situação estava meio estranha, se preocupava com o que poderia acontecer e voltava para a caverna até encontrar uma situação em que ele se sentisse mais confortável, ele sobrevivia. Ele sobrevivia além do que aquele homem das cavernas, que era corajoso demais, que não tinha ansiedade nenhuma e que saía em qualquer condição se arriscando. Evolutivamente, a ansiedade é uma coisa benéfica pra gente. O problema é que hoje a gente não vive mais um homem e mulher das cavernas e o nível de ansiedade que a gente sofre é desproporcional aos perigos reais que a gente enfrenta. Vamos dar um exemplo, porém, de como que são aspectos positivos da ansiedade na nossa sociedade moderna? Aqui, o que a gente tem de positivo com a ansiedade? Eu gosto bastante dessa imagem, desse esqueminha. Deixa eu até me esconder aqui para vocês poderem ver melhor, que ele foi uma notícia publicada na Istoé. Eu achei que ele ficou lindo, trouxe até aqui para vocês a referência embaixo, mas ele traz uma ideia muito bacana de como que a ansiedade é uma coisa positiva em determinados aspectos. Por exemplo, a ansiedade ajuda a gente a se preparar para o futuro, ela ajuda a gente a antecipar os problemas, ela ajuda a gente a impulsionar para que a gente arrume soluções e consiga, por exemplo, sucessos e conquistas, prevendo já o que a gente vai precisar no futuro. E ela é importante também para a nossa resposta de luta ou fuga, para a gente saber como que a gente vai sobreviver. A ansiedade, ela é importante para a gente. Ela não é um sentimento que existe apenas para o nosso malefício. E eu quero que isso fique na cabeça de vocês enquanto a gente estiver estudando a ansiedade, até para a gente poder medir no tratamento, Qual que é o grau de falta de ansiedade que é o grau ideal para uma pessoa? Isso é uma pergunta até um pouco filosófica. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês me verem de novo. Vamos lá. Vamos pensar então o que é ansiedade patológica. A diferença da ansiedade para a ansiedade patológica é a mesma diferença do remédio para o veneno.
é a quantidade, é a localização dessa ansiedade. É se ela está adequada em tamanho, em forma, em localização perante a determinado perigo. Quem que a gente vai culpar, então, pelos nossos sentimentos ansiosos, né? Quem que está fazendo essa regulação ou desregulação do transtorno ansioso? A gente tem fatores genéticos. Então, como eu falei para vocês, a ansiedade, ela é um fator evolutivo. Então, nós somos descendentes das pessoas, dos homens das cavernas e mulheres das cavernas que eram ansiosos, provavelmente. E ele também está relacionado a condições ambientais. Então, tanto, por exemplo, ambientes de crescimento, quando a pessoa teve uma infância mais difícil, ela tem uma tendência a ter uma resposta ansiosa maior, vivências de traumas ou a próprios aspectos da convivência do dia a dia. Momentos muito estressantes, relacionamentos não saudáveis, são coisas que elas vão aumentar ou diminuir a nossa ansiedade, que vão gerar ansiedade patológica. Do ponto de vista neurológico, vocês vão culpar esse bonitinho aqui, que é o sistema límbico. Mais especificamente, a gente vai culpar quem? A gente vai culpar a amígdala. A amígdala, então, ela vai ser essa estrutura aqui que é mais alaranjadinha. Ela não é a única estrutura responsável, né? A gente tem todo um sistema aqui que vai pegar desde parte de hipocampo, tálamos. É um sistema bem complexo, o sistema límbico. Mas eu gosto, né, trazer a importância dela, e a importância dela é que ela é uma das estruturas mais importantes da geração das nossas emoções mais básicas. E o medo, ele é uma das emoções básicas. A amígdala, claro, que é influenciada por essas outras estruturas, ela é influenciada inclusive por aspectos de memória, né, que é aí que a gente tem esse destaque também do córtex retorhinal e do hipocampo. Mas voltando, a amígdala, ela vai ser... Ela talvez tenha um papel prioritário na regulação dessa resposta exacerbada de ansiedade ou não, dessa resposta exacerbada de medo. Se a gente for pensar então, tá, isso daqui é de uma maneira geral, isso é um mecanismo de ansiedade para todo mundo. Para o idoso, o que a gente fica pensando? Eu deixei ali embaixo o link para esse artigo, que ele é um artigo de ansiedade no final da vida, né, na Late Life Anxiety. Vocês podem acessar esse artigo se vocês quiserem ter uma leitura mais ampla dessa aula. Tem muita coisa dessa aula que eu peguei daqui, viu? É um artigo bem legal. Mas o que eu gostaria de trazer aqui já pensando e focando no idoso? Que no idoso a gente tem muitas e muitas influências de ansiedade também. Assim como na pessoa mais jovem, a gente vai ter a genética, e a gente vai ter esse circuito límbico, né? Que é responsável pela nossa resposta ansiosa. Mas a gente tem outras coisas. A gente tem, por exemplo, com o envelhecimento, principalmente o envelhecimento patológico do Alzheimer, depósito de beta-amiloide, que tem uma influência nessas estruturas. A gente tem desregulação do cortisol. A gente tem outras comorbidades clínicas, como hipertensão arterial, apneia obstrutiva do sono. A gente vai ter aspectos psicológicos, né, psicossociais, principalmente levando em relação a esse conflito com o final da vida, essa questão de estar mais próximo da morte. Temos também questões envolvendo declínios cognitivos. Enfim, se vocês forem olhar, ele vai ser um esquema muito complexo. São vários fatores que vão ajudar o surgimento de uma ansiedade na terceira idade. Então, quando a gente fala de ansiedade em terceira idade, e principalmente quando a gente está tentando entender por que pessoas que não tinham transtornos ansiosos antes desenvolvem ansiedade, é muito importante a gente levar em consideração a complexidade desse mecanismo, né? É muita coisa influenciando no idoso que leva a um quadro, um fenótipo de um transtorno ansioso. Se quiserem olhar esse artigo, o link está ali embaixo, viu? Vamos prosseguir então sobre os sintomas ansiosos. Classificação de sintomas ansiosos. O que a gente tem? A gente tem sintomas que são físicos, sintomas mentais e sintomas emocionais. Vamos começar então falando de sintomas físicos. E esses sintomas físicos são palpitações, tremores, sensação de falta de ar, náusea, diarreia, tontura, fadiga, opressão torácica, dores, transtorno do sono. Bastante coisa, né? E reparem que são coisas que elas são ao mesmo tempo inespecíficas
e ao mesmo tempo sintomas de muitas outras coisas. Então, às vezes, esses sintomas eles não parecem entrar em síndrome nenhuma. E às vezes eles parecem outras coisas, eles parecem outros diagnósticos. Quando a gente fala em sintomas físicos, uma outra palavra que a gente usa para descrever esse tipo de sintomas são sintomas somáticos. Isso acontece em qual situação? Quando sintomas físicos são relacionados a condições psicológicas ou psicossociais. Então, esses sintomas físicos da ansiedade, eles entram como sintomas somáticos ou sintomas somatoformes, como a gente chama. É importante a gente pensar nisso para o idoso porque é muito prevalente sintoma somatoforme em idoso. Muitas vezes é mais comum você ter o sintoma somatoforme, você ter as queixas físicas, do que ter queixas de sofrimento psíquico. Então, muitas vezes eles conseguem descrever, eles conseguem pontuar, eles se preocupam muito com os sintomas do corpo e acabam nem comentando com você que eles estão muito preocupados com coisas no geral, que eles têm uma sensação de inquietude, uma sensação de ansiedade. O foco, muitas vezes, fica só nesses sintomas físicos. A gente tem um nome para isso, se vocês forem lembrar lá da psicopatologia, que é a lexitimia, que é uma palavra grande, difícil, para dizer a pessoa que tem uma dificuldade de entrar em contato, de descrever, de nomear os próprios sentimentos. Uma pessoa com essa característica, uma pessoa com alexitimia, ela muitas vezes ela não vai conseguir dizer para você que ela está com ansiedade. Ela vai dizer para você, por exemplo, que ela está com muita dor de barriga. E no idoso, nessa geração mais idosa, até mesmo por características culturais, é muito mais comum do que é em pessoas mais jovens. Então, preste sempre bastante atenção nesses sintomas físicos. E aí que vem um grande complicador. Aqui vem uma coisa que, assim, às vezes torna o diagnóstico muito difícil e torna o manejo uma coisa muito complexa. Algumas vezes, esses sintomas físicos somatoformes, eles são muito parecidos com os sintomas de doenças que a pessoa já tem. Um exemplo muito clássico disso é as pessoas que têm convulsões que são convulsões não epiléticas. O que antigamente a gente chamava de crises conversivas, hoje recebe o nome de distúrbios funcionais, mas é muito mais comum em pessoas que têm já epilepsia. Então, a pessoa com epilepsia, ela tem ao mesmo tempo a doença da epilepsia, a convulsão da epilepsia, e ela pode ter também, se ela tiver sintomas somatoformes, uma das formas possíveis é um quadro muito parecido que imita a doença de fato que ela tem. No idoso, isso pode acontecer às vezes com questões cardiovasculares também. Então, às vezes eu tenho uma afecção cardiovascular importante, já infartou ou já tem algum tipo de arritmia e sente sensação de falta de ar, de palpitação, como um sintoma ansioso que se assemelha muito a um sintoma que é de uma condição médica existente. Aí aqui entram dois problemas. O primeiro problema é que algumas vezes a gente pode focar tanto no diagnóstico clínico, físico, e esquecer que parte desses sintomas, por mais parecidos que sejam, são de saúde mental. Então, a gente negligencia o diagnóstico de ansiedade, de saúde mental, e foca só no diagnóstico físico. E isso faz com que seja difícil, porque você não vai remitir o sintoma completamente, se você não tratar a ansiedade. Existe um outro risco, que é o risco também de você colocar tudo na conta da ansiedade e esquecer que essa pessoa pode ter uma doença clínica junto, que ela pode ter uma doença física junto. Então, às vezes você pode falar, não, isso daqui é só ansiedade, eu vou dar só um remédio para ansiedade, eu não vou investigar mais. E com isso você deixa de fazer algum outro diagnóstico importante. Então, as duas coisas têm que estar em mente quando você investiga um sintoma desses. O que clínico pode significar isso? E se existe um componente ansioso. E você precisa fazer os dois diagnósticos porque você vai precisar dos dois tratamentos. Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza, então. Vamos para a próxima parte, para os próximos sintomas, que são os sintomas mentais. Sintomas mentais, então, como preocupações, ruminações, despersonalização e desrealização, e sintomas cognitivos, especialmente dificuldade de concentração. Então, aqui eu gostaria de fazer uma pausa para a gente refletir sobre três coisas. A primeira é preocupações e ruminações.
Lembrem lá da psicopatologia que ruminação são aqueles pensamentos repetitivos que a pessoa não consegue se livrar, que ela fica mastigando o mesmo pensamento sempre. Muitas vezes esse pensamento é um pensamento negativo, como por exemplo, nossa, por que eu fiz isso? Por que naquele momento eu dei essa resposta? Foi uma resposta muito ruim, eu devo ter ofendido aquela pessoa. Então é aquele pensamento que fica ruminando, quase como aquela movimentação do bovino mesmo, de ficar ruminando, mastigando sem parar. Preocupações, às vezes no idoso, ele não consegue identificar como um problema. Muitas vezes ele não traz como principal queixa, então ela é uma pergunta ativa. Tanto preocupações quanto se o paciente tem fica remoendo alguma coisa dentro da cabeça. Além disso, já falo de despersonalização e desrealização, que vou falar do baixo antes. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que essas alterações cognitivas, elas são principalmente de campo atencional. Isso porque, geralmente, o ansioso está tão dentro da cabeça dele, com tanta preocupação dentro da própria cabeça, que ele se distrai com as coisas ao redor dele. Então, ele não consegue se concentrar, por exemplo, numa aula como essa, porque a cabeça fica, não, mas você tem que fazer tal coisa, e outra coisa que você não fez, e o problema que vai dar, e a roupa que você tem que colocar na máquina ou tirar da máquina. Então, a pessoa não foca, porque a cabeça dela está sempre pensando e preocupando com outra coisa. Outra coisa que pode acontecer e surgir como queixa são queixas de esquecimento. Por exemplo, a pessoa não sabe onde deixou as chaves. Mas você vai ver, e é aquele tipo de pessoa que está tão preocupada e tão dentro da própria cabeça que ela não percebe as coisas pequenas, ela não está presente para saber. Coloquei minha chave em cima da mesa, peguei a minha caneca e saí andando com ela. Então, às vezes a pessoa queixa de esquecimento, mas não é bem um esquecimento, é distração também. Então, pode vir como queixa de memória. Prestem bastante atenção quando vocês têm uma queixa de memória que é mais atencional. E, se possível, sempre que vocês têm uma queixa assim, vocês voltam e investigam se não é ansiedade. É muito importante como diagnóstico diferencial nessa situação. Agora, vamos para a parte de despersonalização e desrealização. E eu deixei um slide separado para isso, porque é um fenômeno um tanto quanto único. 2 fenômenos únicos, né? A despersonalização, ela é descrita como a desconexão do eu. Ou seja, a pessoa ela sente um estranhamento com si próprio. Ela sente um distanciamento da própria pessoa. É uma coisa de fato que até explicando parece muito esquisita e realmente é. A desrealização, por outro lado, ela já é a desconexão com o ambiente externo. Então a pessoa ela sente como se o mundo ao redor dela não fosse real. Ela pode sentir que as coisas são esquisitas, que ela está vivendo num sonho, ou simplesmente ter uma sensação muito de desconexão mesmo com as outras coisas do universo que não ela mesma. Isso daqui é importante a gente identificar porque são sintomas ansiosos. E esse tipo de sintoma muitas vezes traz o paciente como queixa, porque ele pode ter uma lexitimia e nem entender que ele está ansioso, mas ele vai achar isso estranho, porque é realmente um fenômeno muito esquisito. Então, quando você tem despersonalização e desrealização, uma queixa dessas, vocês imediatamente já voltem a sua cabeça para o diagnóstico de ansiedade e pesquisem, porque ele é considerado também um sintoma ansioso. Passando para frente, vamos falar então dos sintomas emocionais. Sintomas como medo, raiva, estado depressivo, choro fácil, irritabilidade, anestesia emocional. Aqui já lembra bastante, né, muito mais pra gente, os sintomas psiquiátricos que a gente está acostumado no jovem. Lembrem, que às vezes a gente pode ter um estado depressivo que não vai ter critérios diagnósticos o bastante para depressão, que pode ser secundário a um quadro ansioso. A ansiedade e a depressão, elas andam de mãos dadas. Então, invariavelmente, uma pessoa com um transtorno pode ter algum outro sintoma do outro. E aqui eu quero deixar bem claro que irritabilidade e raiva não é igual ao transtorno bipolar. Você pode ter isso na depressão unipolar e pode ter isso como sintoma ansioso também. Então não caiam muito nessa crença de que tudo que tem muita irritabilidade, tudo que está muito raivoso, vai acabar sendo transtorno bipolar. Isso daí acaba dando muito falso diagnóstico. Vamos então resumir, né? O transtorno ansioso no idoso. Ele tem uma prevalência menor do que em pessoas mais jovens.
Isso daqui é presumidamente, porque a gente acredita que na verdade tenha menos diagnóstico, como ele não é um formato que cabe muito bem em critérios diagnósticos, né? Tem muita lexitimia, tem um padrão de sintomas diferentes. Ele é mais prevalente no sexo feminino. Você tem uma mudança de padrão, não só em sintoma, mas você também tem algumas síndromes ansiosas que são mais prevalentes no idoso do que na pessoa jovem. Nas próximas aulas a gente vai ver, por exemplo, fobia específica, fobia de queda, fobia social. Mas eu não vou dar spoiler agora, não. A gente precisa prestar mais atenção nos sintomas secundários e lembrar que pode ser o língua sintomático. Valorizar a queixa e lembrar que não é exatamente igual no jovem. Tratar idoso, ele é uma coisa que é de outro mundo. É outra cultura, é outra construção, são outras histórias. A psicogeriatria ela não existe só para tratar demência. Ela existe também porque essa população ela é diferente. A gente não pode, nem do ponto de vista orgânico, nem do ponto de vista psicossocial, partir num pressuposto que é simplesmente um jovem mais velho, com um corpo mais velho. É uma coisa bem diferente mesmo. Então, precisa realmente ter aprofundado um pouquinho mais nessas particularidades, eu acho. Vou deixar aqui para vocês também a prevalência de sintomas ansiosos, né? A gente repetiu aquilo, parece que tem menos, mas é por conta do diagnóstico que muitas vezes é um pouco mais difícil, é menos realizado. E agora, pra gente finalizar, eu queria só ensinar vocês como é que a gente aborda isso em consulta. Primeiro, começamos com a anamnese. A anamnese em psiquiatria é sempre a mesma coisa. Você pergunta pro paciente, olá, bom dia, qual que é seu nome? Preenche lá as informações básicas que você gosta de ter. E a partir disso, o que trouxe o senhor aqui? Como é que eu posso ajudar o senhor? Por que o senhor marcou a consulta? E deixa falar. Deixa falar. E o paciente ansioso, às vezes ele vai falar 10 minutos sem parar. E você vai deixar ele falar. Porque a nossa anamnese, ela é uma anamnese que nem sempre é muito de bate-bola, pergunta e resposta. Mas ela é uma anamnese que ela vai pescando informação. Então, o paciente falou tal coisa, eu já sei que tem tal sintoma. O paciente falou outra coisa, eu já sei que tá aqui. Ela é uma anamnese ativa, mas ela é uma anamnese que é feita de um modo um pouquinho diferente. É sempre bom entrevistar os cuidadores, os familiares, principalmente se for um idoso mais dependente. E você pode usar até escalas estruturadas, né? A gente tem a GAI, que ela é uma escala de ansiedade geriátrica, que é essa escala aqui. Particularmente, eu como psiquiatra, como psicogeriatra, eu não uso muito escala no meu dia a dia. Tem pessoas que têm uma formação, que aprenderam a usar muita escala ou se sentem mais seguras, mas eu acho que uma boa anamnese, uma boa escuta, ela acaba sendo muito mais eficaz, muito mais natural, muito mais relação médico-paciente. Se vocês estão começando agora e querem ter uma ajuda, isso aqui é excelente. Mas lembrem que isso daqui pode ser usado também como um instrumento de aprendizado. Eu vou aprender como que faz essas perguntas para eu saber o que eu preciso perceber depois do meu paciente. Mas dá para usar, existe, ela é validada, é uma escala bem legal. Vocês podem jogar no Google e acham essa mesma imagem que eu achei aqui. Você vai interrogar também o uso de substância. Não só porque algumas substâncias podem dar ansiedade, mas porque é muito comum a automedicação, entre aspas. No jovem, hoje em dia, a gente tem uma movimentação de um uso de cannabis exacerbado, né? Existe aquela crença que o cannabis, a planta da maconha, ela é uma coisa natural, que não traz tanto prejuízo. O idoso já não é tão prevalente isso, mas eles têm mais prevalência de uso de substâncias psicoativas, de álcool. Então, às vezes, ele não refere a ansiedade, ele não refere sintomas depressivos, mas ele vai bebendo mesmo. E também temos, às vezes, o abuso de substâncias como o Rivotril. E o Rivotril aqui, às vezes, ele é até uma iatrogenia. Em determinado momento, passam um Rivotril, sem fazer um diagnóstico de transtorno ansioso, para ajudar a dormir, ou começam um Rivotril sem começar um tratamento de antidepressivo ou alguma outra medicação mais indicada. Vai deixando, nunca se preocupe em tirar. E às vezes o uso e o abuso do Rivotril, ele pode entrar, ele pode surgir ali. Pode ser uma coisa iatrogênica de um tratamento mal sucedido ou de simplesmente tentar tapar o sol com a peneira. Também vamos precisar revisar a prescrição farmacológica, né? Idoso geralmente é polifarmácia. Via de regra, é várias medicações. O que eu quero que vocês prestem mais atenção?
Bombinhas, então para idosos que têm alguma afecção pulmonar, principalmente salbutamol, essas medicações desse tipo que são mais ativadoras. Uso de corticoide, e o corticoide aqui, lembrem que existe pomada de corticoide e que às vezes não só a criança, né, os pais às vezes sem perceber usam a pomada em excesso, mas às vezes o idoso também está usando e esquece de falar. Pomada, sempre foi perguntar, pergunta de medicação, pergunta, também usa alguma pomada? Vocês não vão se arrepender dessa pergunta não, o máximo que vocês vão receber é um não. É importante a gente investigar também o uso de levotiroxetina. Às vezes a pessoa pode ter, ou por alguma razão, a tireoide já não precisa de uma dose tão alta, ou às vezes pode ser até uma iatrogenia, por alguma razão ela está tomando essa medicação. Então não só investigar comorbidades, né, a gente já vai falar disso, mas também investigar o uso da medicação da levotiroxina. Não é tão comum, mas eu já peguei alguns casos de pessoas tentando usar levotiroxina para emagrecer e dando sintomas de ansiedade. Medicação para emagrecer, falando nisso, né, as anfetaminas. Não é uma coisa de gente jovem tentar emagrecer usando medicação. Agora, com essas medicações injetáveis como o Ozempic, as anfetaminas elas já não são tão utilizadas, mas ainda tem bastante gente que usa e eles dão bastante sintomas ansiosos, principalmente as que são mais anfetaminas mesmo. Então, sempre perguntar se a pessoa de repente não está fazendo um uso off-label, se pegou emprestado de alguém ou se comprou de uma maneira não legalizada esse tipo de medicação. Eu tive até um caso, assim, de uma paciente semana passada que eu, assim, quase eu passei mal. Que ela é uma paciente que, no caso, tem transtorno afetivo bipolar, recentemente estabilizada com muito custo. Aí ela manda uma mensagem dizendo que estava muito ansiosa. Fui perguntar o que estava acontecendo, ela tinha começado a tomar sibutramina que uma amiga dela tinha passado para ela, uma paciente com mais de 65 anos de idade. Então lembrem disso, viu? A pessoa tá idosa, mas ela tá vivendo. Elas não estão quietinhas em casa tricotando só não. E também medicações psicoestimulantes propriamente dito, né? Por exemplo, o uso de medicações como antidepressivos mais ativadores, bupropiona, venlafaxina, ou até mesmo medicações como o Venvance, né? Esse tipo de situação para aumentar a concentração. Sempre perguntar, sempre revisar, que podem ser causas de ansiedade. Já tive também paciente ansioso, porque começou a tomar bupropiona, por exemplo, para emagrecer ou para ver se ajuda a concentrar. E aí a pessoa ficou ansiosa por conta da medicação. Isso acontece bastante. Por último, vocês sempre devem lembrar de exame físico e exames complementares. A gente vai ver melhor essa parte conforme a gente for vendo as síndromes daqui por baixo. Porque como são muitas possibilidades, eu meio que deixei quieto agora. Mas nas próximas aulas a gente vai ver casos clínicos. E a gente vai ter uma oportunidade um pouco mais legal de investigar isso daqui. Pessoal, então, que bom ter vocês aqui nos tópicos em transtornos mentais. A próxima aula vai ser sobre transtorno de ansiedade generalizada. Ela já está disponível aqui no nosso módulo. Eu fico esperando vocês lá então, tá bom? Tchau, tchau!